Nós estamos confiantes na decisão do Supremo Tribunal Federal, mas já tomamos algumas medidas. No início do ano, eu estabeleci um corte de 10% no custeio. Isso economiza 200 milhões de reais durante o ano todo, mas nós teremos que chegar a uma redução de 400 milhões de reais caso nós não tenhamos sucesso junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, até semana que vem, nós vamos esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, confiantes da decisão do Supremo, porque o Supremo tem muitos argumentos técnicos para reverter essa decisão desequilibrada, sem nenhuma responsabilidade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele rompeu o pacto federativo, não teve nenhuma solidariedade federativa. Então, estamos confiantes no Supremo, mas se não houver uma decisão rápida do Supremo, eu também terei que adiar alguns investimentos para que eu componha um valor de 400 milhões de reais de redução no meu orçamento. Você sabe quais investimentos seriam adiados? Nós vamos tomar essa decisão daqui a alguns dias. Vamos primeiro, como eu disse, confiar no Supremo Tribunal Federal. O corte de custeio já foi feito, o corte do investimento, nós temos tempo, um prazo para que a gente espere alguns dias, e se essa decisão não for revertida, nós anunciaremos qual tipo de corte nós faremos. O que importa é que nós vamos fazer de tudo para que a gente possa reverter essa decisão, uma decisão desfavorável que não respeita o Espírito Santo, nem o Estado do Rio de Janeiro, nem nossos municípios, e nos preparamos para isso um pouco, para que a gente passe com menos dificuldades nesse momento de turbulência, mas sabemos que teremos que fazer ajustamento no orçamento. Já tínhamos feito, referente ao ICMS Fundap, porque teve redução no nosso orçamento, e vamos ter que fazer ajustamentos maiores no orçamento para que a gente chegue equilibrado no final de 2013. Governador, como é que ficam os municípios do Espírito Santo com essa situação no corte de rotas? Alguns municípios vão sofrer muito. Os municípios produtores de petróleo, eles terão uma redução muito drástica. Os efeitos sobre os municípios produtores são mais intensos do que sobre as contas do governo do Estado. Então, alguns municípios eles terão uma redução muito grande no seu investimento. Royalties só pode ser usado para investimento. Então, alguns municípios vão sofrer muito, nós teremos que estar juntos, além de buscar a reversão dessa decisão do Congresso, nós também, governo do Estado, estaremos juntos aos municípios para que a gente possa ajudar, dar a mão e a colaboração nessa hora de dificuldade. Isso atrasa um pouco o desenvolvimento desses municípios? Pode ser que atrase, mas se o município estiver equilibrado, ele vai reduzir investimento, então isso, de fato, provoca uma redução no seu desenvolvimento, mas com a colaboração, com a parceria, a gente pode diminuir esses impactos, mas com toda certeza reduz o investimento da administração pública. Reduzindo o investimento da administração pública pode atrasar o processo de desenvolvimento do município. O governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, suspendeu os pagamentos todos, uma forma de pressionar até que o Supremo se pronuncie. Só acredita que aqui no Estado possa fazer também um tipo de pressão nesse sentido? Não temos necessidade de fazermos essa suspensão. Nós vamos fazer ajustamento, como já começamos a fazer. Nós começamos a nos preparar bem antes, desde 2011, quando eu assumi o governo. Eu já sabia dessas ameaças, dessas dificuldades, então eu tomei medidas anteriores que antecederam a decisão com relação ao ICMS Fundap e agora com relação aos royalties de petróleo, então não precisarei tomar medidas mais drásticas, mas terei que fazer ajustamento, terei que atrasar investimento, terei que fazer corte de custeio, que altera programas do governo. Então, por isso que a nossa confiança, o nosso esforço, para que a gente possa fazer essa reversão na Justiça. Há 4 anos, pois não. O senhor falou também que vai haver redução no corte de repasse para o Fundo de Desigualdade. Projetos sociais também serão afetados aí com essa medida? Olha, esse recurso é um recurso que nós aqui repassamos nos municípios. O Estado repassa royalties que é do governo do Estado, para os municípios que não produzem petróleo. É o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. Como nós vamos ter uma redução, o Estado vai ter uma redução no primeiro ano de em torno de 400 milhões de reais, isso vai afetar também esse Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. No ano de 2012, nós repassamos 125 milhões de reais aos municípios. Vamos ter uma redução de 30 milhões de reais. Comparado com os mesmos dados de 2012, nós teríamos, nesse ano de 2013, um repasse de 95 milhões de reais. Então, haverá redução
de repasse a esses municípios através deste fundo, que vai afetar planos de investimento desses municípios. Há 4 anos esse processo vem se arrastando, com muito desgaste. O senhor espera uma decisão rápida do STF? Eu confio na decisão rápida do STF. Eu confio, nós precisamos, nossos estados precisam, né? Nós precisamos do Supremo, a agilidade para contrapor a falta de solidariedade e a falta de bom senso do Congresso Nacional. Com todas essas perdas, podemos considerar uma crise? Uma crise, não. Uma instabilidade econômica que o Estado se preparou para enfrentá-la, né? A travessia de um mar turbulento, que nós ajustamos a nossa embarcação para ultrapassarmos e navegarmos nesse mar turbulento, que vai continuar exigindo cuidado, atenção, mas que vai, com toda certeza, que nós estamos hoje preparados para que a gente possa enfrentar essa instabilidade. 10 bilhões até 2020 representam 45% da receita que o Estado teria, Estado e municípios, entre royalties e participações especiais. Um dos principais fatores que o governo tem feito para equacionar esse problema é o reescalonamento da dívida do Estado e o estabelecimento de novos cronogramas para os projetos que estão em andamento. O planejamento estratégico do Estado, né, até 2030, deve ser revisto também. Como é que a pasta de desenvolvimento, com planejamento, pensou isso, né, que esses programas, tem novos cronogramas, o que muda com o fim do repasse do royalties? O desenvolvimento, na realidade, tem um novo desafio, que é buscar novas formas de arrecadação para o Estado que não sejam provenientes do royalty. Então, o desafio para a pasta do desenvolvimento é buscar na iniciativa privada novos empreendimentos, novos atores que gerem arrecadação que possa suprir a falta que o royalty vai fazer no caixa do Estado. Estamos preparados, assim que a lei for publicada, o governador do Estado, Renato Casagrande, vai propor ação direta de inconstitucionalidade. Temos muitos argumentos. A lei ela rompe com o pacto federativo, com ato jurídico perfeito, na medida que altera contratos que já estão gerando efeitos. Além disso, o Supremo, em várias ocasiões, já decidiu que os royalties de petróleo, bem como os royalties de qualquer outro recurso natural, têm caráter indenizatório justamente para cobrir as despesas extraordinárias decorrentes dessa exploração que é danosa ao meio ambiente e que gera impactos na vida dos estados afetados. O Supremo, dessa forma, pode decidir rápido, porque a questão é relevante. Vamos solicitar a apreciação de uma medida cautelar para suspender os efeitos da lei e estamos bastante confiantes na decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Congresso Nacional tem partido de uma premissa falsa, né? Se coloca, de modo geral, né, que estados e municípios impactados e não impactados deveriam ter o mesmo tratamento legal. O problema é que, a despeito do impacto, quer dizer, os estados e municípios chamados produtores sofrem reflexo da exploração, nós temos um outro dado jurídico que é muito pouco explorado nessa discussão, pelo menos no meio político. É que nós estamos proibidos de tributar as operações de petróleo. Não há tributação pelos estados produtores. Na prática, nós transferimos ICMS para os estados não produtores, né? E essa receita já fica com eles. Quer dizer, é mentira afirmar, é falacioso afirmar que os estados não produtores de petróleo não oferem receita com a exploração petrolífera. Essa decisão do Congresso quebra um paradigma no país, um paradigma que ele não vem só da década de 50, porque petróleo nós temos a legislação, mas vem desde o período colonial, né, e abre um precedente perigoso para qualquer estado produtor de recurso natural. Né, o minério de Minas e Pará, os recursos hídricos, envolvemos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do Nordeste que têm usinas hidrelétricas, né, todas essas unidades federadas podem ser prejudicadas. Porque quando a questão entra pontual, né, os produtores sempre são minoritários. Dessa vez foi o 25 contra 2, né, estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro contra todos. Na questão da mineração pode ser todo mundo contra Pará e Minas, né? Na questão dos recursos hídricos, royalties de recursos hídricos, pode ser todo mundo contra os estados produtores de energia elétrica, energia hidroelétrica. Vou deixar bem claro, o senhor disse que foi feita uma conta que mostra que a distribuição de forma igual para todos não resolve o problema social, né? Gera um número ínfimo que mostra que
o objetivo não é atingido? Pois essa é uma conta muito simples, é evidente, não há consideração das projeções, mas é algo que se resolveria com a ampliação de um Bolsa Família, né? O valor é tão pequeno de repercussão, é evidente quando você coloca para dentro de um município mais 300 mil, mais 700 mil ano para um município pequeno, isso tem uma repercussão, mas quando isso é dividido para uma população, o resultado não é tão bom, né? R$10 por habitante. Isso é a partir de uma divisão do montante global de royalties arrecadado pela população do país.